Ninguém percebeu. Mas o Brasil já perdeu uma coisa muito grande antes mesmo da Copa de 2030 começar. Eu fiz um teste simples. Peguei a seleção brasileira de hoje, a que a gente acabou de ver em campo, e apaguei. Apaguei todo mundo que vai chegar com mais de 34 anos na Copa de 2030. Todo mundo, sem dó, sem saudade, sem exceção. E aí preenchi todas as vagas com as maiores promessas do futebol brasileiro. As joias. Os moleques que todo mundo jura que vão salvar a gente. O que sobrou me deixou sem palavras, mano. Porque tem uma coisa nessa lista que quase ninguém parou pra reparar. Uma coisa que quando cai a ficha dói. E não é o ataque, nem é o meio. É uma posição inteira que simplesmente sumiu do mapa. Uma posição que o Brasil sempre teve de sobra e que agora no papel virou um buraco negro. Segura essa informação porque ela muda tudo. Vou te levar posição por posição, do gol até o ataque. Sem pressa, sem enrolação, olhando nome por nome. Vou te mostrar quem cai, quem fica e quem são os nomes que vão tentar carregar a camisa mais pesada do mundo daqui pra frente. A camisa de 5 estrelas. A camisa que pesa toneladas nas costas de qualquer moleque. Vou te mostrar por que a lateral virou o pesadelo silencioso da seleção. Aquele problema que ninguém resolve há anos e que só piora. E vou te mostrar o momento exato em que a nossa geração de craques de Real Madrid, de Barcelona, de Chelsea, virou uma geração de titulares de time médio. Um deslocamento gigantesco que aconteceu bem debaixo do nosso nariz. E ninguém falou sobre isso em voz alta. Se prepara, porque no fim desse vídeo você vai olhar para a seleção de um jeito diferente. Se você curte esse tipo de conteúdo, de olhar o futebol por dentro, já deixa o like e se inscreve, que ajuda demais o canal a crescer. Agora bora. Antes de julgar o futuro, a gente precisa entender o presente. E o presente do Brasil tem uma cicatriz que não fecha. Volta comigo para 2014. Mineirão. 7-1. A Alemanha passando o rolo compressor num dos dias mais vergonhosos da nossa história. 5 gols em 6 minutos. Uma nação inteira olhando o telão sem acreditar. E no dia seguinte, no Jornal Nacional, já não se falava só da derrota. Se falava da idade. Da média de idade daquele elenco. Um time velho para padrão de Copa. E todo mundo prometeu, de mão no peito. Nunca mais. Nunca mais a gente vai para uma Copa velho. Nunca mais a gente vai depender de perna cansada. Passaram anos. E o problema não sumiu. Ele se enraizou. Ficou mais fundo. Porque enquanto a Espanha se renovava com meninos de 20 e poucos anos, enquanto a França enchia o elenco de joias, enquanto até a Argentina campeã tinha uma base jovem girando o time, o Brasil continuava dependendo dos mesmos nomes. A gente segurou Casemiro titular muito além do que devia. A gente empurrou uma geração inteira para frente porque, atrás dela, não vinha ninguém no mesmo nível. E a conta dessa demora chegou agora. Então, quando eu falo em cortar todo mundo que passa dos 34 em 2030, não é maldade. É régua. É a mesma régua que os favoritos usam. Espanha, França, Argentina, todas rodando com média de 20 e poucos anos. Se o Brasil quer competir de verdade, tem que aceitar a régua. E é aqui que o chão começa a sumir. Vamos começar pelo gol. E é aqui que mora o susto. Alisson, um dos melhores goleiros do mundo na última década. Tem 33 anos agora. Vai chegar com 37 em 2030. Fora. Ederson, o outro pilar, passa dos 33 no ciclo. Fora. O Everton, que nem devia estar mais na conversa por idade. Fora. E aí você para, olha a lista, e sente um arrepio. O Brasil não tem goleiro para 2030. Deixa isso assentar. O país do Tafarel, do Dida, do Júlio César, do Alisson. O país que sempre exportou goleiro para o mundo inteiro. No recorte de idade para o próximo ciclo, não sobra nenhum goleiro do elenco atual. 0. Nenhum. É a posição que sumiu do mapa. É a informação que ninguém está gritando, mas que devia estar em manchete. E aí a pergunta cresce sozinha. Se não sobra ninguém, quem vai defender o gol do Brasil na maior Copa da história? A gente precisa cavar embaixo. E existe gente. Existe. Tem o Gabriel Brazão, que segura o Santos em confronto atrás de confronto e chega com idade boa para o ciclo. Rodou por Inter de Milão, por Espanha, ficou anos sem sequência, quase se perdeu no caminho e só se firmou de titular voltando para o Brasil. História de resgate. Tem o Hugo Souza, goleirão, presença diária, que peca só num ponto, sair jogando com os pés. E olha que num futebol cada vez mais de goleiro linha isso pesa.
Mas se a gente reparar, no último grande torneio nem o Alisson foi tão exigido de pé e ainda arriscou umas saídas que quase viraram gol. Então talvez o Hugo cumpra o papel melhor do que a gente imagina. E tem o nome mais provável de todos. Bento. Chega com idade ideal, apareceu em pré-lista oficial, segue citado pela própria CBF como opção observada para frente. É o goleiro que mais tende a pegar sequência nos próximos jogos. Atrás dele, Carlos Miguel e uns nomes que correm por fora. Moleques de 20 anos que quase ninguém conhece ainda. Ou seja, dá para montar. Mas repara de novo no tamanho da queda. A gente saiu do Alisson, um dos 3 melhores do mundo, para uma disputa aberta entre 4 nomes que ninguém garante. Isso é a régua doendo. E não para no gol. A zaga também desmonta. Marquinhos, o capitão, tem 32 agora e chega com 36. Sai. E aqui eu vou ser sincero contigo, do jeito que só quem ama a seleção consegue ser. O Marquinhos é um jogadaço. Carreira gigante no PSG, técnica de sobra, saída de bola de encher os olhos. Mas dentro da seleção ele nunca me passou aquilo. Sabe aquela zaga que metia medo? Lúcio. Juan. O próprio Thiago Silva num tempo. Zagueiro que chegava junto, que intimidava, que limpava a área na raça. O Marquinhos é fino demais para isso. É técnica pura, sem o susto. E uma zaga brasileira sem susto é uma zaga que a gente não reconhece. Ao lado dele, a debandada continua. Casemiro, que já era para ter saído há tempos, sai de vez. Danilo, com a idade avançando, sai. Alexandro, sai. E aí vem uma que dói. Douglas Santos, um dos melhores do Brasil no último grande torneio, mas chega com 37. Não dá. E Fabinho, que muita gente queria titular, também não alcança. E o Neymar, que já anunciou o adeus à seleção, encerra o ciclo por conta própria. Repara numa coisa cruel. Nenhum desses cortes é um nome dispensável. Todos esses caras, com exceção dos goleiros, entraram em campo e foram peça, foram importantes. Foram titulares em momentos decisivos. A gente não está cortando gordura, a gente está cortando músculo, está cortando osso. É como demolir uma casa e descobrir que quase toda parede que você derruba era parede de sustentação. E é isso que assusta. Agora, o que sobra? Quem fica de pé quando a poeira baixa? Na zaga ainda temos gente com idade. Bremer, que chega com 33. Léo Pereira, no limite, com 34. Gabriel Magalhães, do Arsenal, com 33. E Beraldo, mais novo, com folga. Dá para montar. Não é o fim do mundo, mas repara que a gente já está contando com o que sobrou, não com o que a gente escolheu. E aparecem nomes novos para brigar. Vitor Reis, garoto do Manchester City, número que impressiona nos dados, presença de passe altíssima, bom em duelo, jovem, promissor. Murilo, do Nottingham Forest, zagueiro de Premier League com quase 200 jogos, que se queimou naquele jogo contra a Argentina e sumiu, mas que ainda pode voltar. Nathan, canhoto, com boa saída, passagem por Napoli e Champions, que estranhamente nunca vestiu a principal, e tem um trunfo escondido. Lucas Beraldo, do PSG, um dos maiores clubes do planeta, que já foi testado até como primeiro volante. Pensa no leque que isso abre. Um zagueiro de PSG que pode subir uma linha e proteger o meio. Vale o teste, com certeza vale. Dá para respirar na zaga. Ela é a parte mais tranquila dessa história. Só que respirar não é o mesmo que sonhar. E é aqui que o clima começa a mudar de novo. Agora segura, porque a lateral é onde o vídeo vira terror. A posição mais carente do futebol brasileiro hoje. E olha que a briga é dura. Na direita, o Wesley, da Roma, assume. E ele é bom, ele deu uma vida nova para a posição. Ele é a nossa melhor peça ali. Guarda esse detalhe, a nossa melhor peça. Atrás dele quem vem? Wanderson, do Mônaco. Bom lateral, ninguém discute. Mas passou por cirurgia na coxa. Tem problema físico recorrente. E é titular de um time de expressão média. Ian Couto, que rodou por Borussia e agora está no Como, da Itália. O Como. Arthur, do Leverkusen. Pedro Lima, do Wolverhampton. E aqui a ficha cai de vez. Em que momento a seleção brasileira precisou torcer por titular de time médio? Sacou o tamanho da coisa? A camisa que teve titular no Real Madrid, no Barcelona, no Manchester United, no Chelsea. A camisa que era sinônimo de craque brigando por Champions. Essa mesma camisa agora está contando os laterais um por um.
rezando para que um deles vire alguma coisa. Não é fracasso individual desses meninos. Eles são bons. É o retrato de um país que parou de fabricar crack em série. E ninguém quis dizer isso na cara dura. Pensa comigo. A seleção brasileira sempre foi um festival de nome grande. Titular do Real Madrid na direita. Titular do Barcelona na esquerda. Gente brigando por Champions ano após ano, disputando bola de ouro, decidindo final de mata-mata na Europa. A camisa amarela era um passaporte de elite. E de repente, sem alarde, sem manchete, a gente está torcendo para que um lateral do Mônaco se recupere da cirurgia, para que um moleque do Como vingue, para que o menino do Wolverhampton dê certo. Não é crime gostar desses jogadores. O crime é fingir que tá tudo normal. Porque não tá. Se a direita assusta, a esquerda apavora. É pior. Caio, do Cruzeiro, aparece como favorito. Bom marcador, sequência sólida, foi sondado por gente grande. Luciano Juba, que ataca bem, é matador na bola parada, finaliza. Eu gosto dos dois, torço pelos dois. Ainda tem Souza, tem Cuiabano correndo por dentro, mas nenhum atuando em alto nível no futebol europeu de elite. Nenhum. A lateral esquerda do Penta, a lateral do Roberto Carlos, do maior chute do mundo, da bola que fazia a curva impossível, virou uma busca desesperada por um nome que se firme. Sacou o abismo? Do cara que era considerado o melhor lateral esquerdo da história para uma disputa entre nomes que a maioria dos torcedores nem sabe soletrar direito. É de doer. É de doer de verdade. Respira, porque o meio-campo dá um alívio. Não muito, mas dá. Aqui a gente ainda tem lastro. Andrei Santos, capitão da base campeã, artilheiro de Sul-Americano, chega novo com 26 e merece sequência. João Gomes, presença recorrente nas convocações recentes. Guerreiro, chega inteiro. E surge uma leva de nomes para sonhar. Breno Bidon, do Corinthians, moleque que já decidiu o final, que puxou o contra-ataque de título, que vale o teste de olhos fechados. Gabriel Mack, uma das maiores apostas do país, com ofertas da Europa batendo na porta. Zé Lucas, do Sport, esse eu aposto minhas fichas todas, potencial gigante, futebol limpo, cabeça boa, aquele meio-campista que trata a bola com carinho e ainda marca. André, o volante de contenção. Martinelli, versatilidade e fôlego. Gabriel Moscardo no Braga, se firmando fora. É o setor mais equilibrado do time, o que menos me tira o sono. Mas presta atenção nessa palavra, equilibrado. Equilibrado não é o mesmo que dominante. A gente já teve meio campo que ganhava jogo sozinho, que impunha o ritmo, que humilhava o adversário. Agora a gente tem um meio que se defende bem, que compete. É bom, mas é competir. E competir não é a régua histórica dessa camisa. E é aqui que mora o buraco mais fundo, o que ninguém tem coragem de encarar. Cadê o próximo? Cadê o cara? O que assume a seleção nas costas, que decide sozinho, que vira o jogo no talento. O que o Neymar foi. O que o Yamal está sendo para a Espanha agora. Olha em volta e você não acha esse nome com facilidade. Existe promessa boa, existe muito jogador bom. Mas o gênio, aquele que aparece uma vez por geração, esse a gente está esperando surgir do nada. E torcendo. Cauã, joia de 14 anos, talvez apareça mais para 2034 do que para 2030. 14 anos. Enquanto eu falo, esse moleque tá crescendo, tá jogando bola em algum lugar, tá sonhando com essa camisa. Daqui a 2 anos ele pode explodir, ou não. É o mistério mais bonito e mais cruel do futebol. A gente nunca sabe quem vai ser o próximo. Mas quem sabe, é desejo, é fé, não é certeza. E uma seleção que depende de fé para ter um camisa 10 é uma seleção que perdeu alguma coisa no caminho. E aí a gente chega no ataque. E o ataque tem luz. Estevão, para mim, o 10 da seleção que vem. O cara que já provou que não tem medo. Chegou, virou artilheiro, tomou a vaga na marra e fez o treinador olhar para ele no primeiro dia e dizer: você é titular, sem hesitar. Estevão é o nome que carrega a esperança de que a gente ainda vai ter um cara para chamar a responsabilidade. E olha que interessante, com o Endrick foi diferente. Teve clamor, teve pressão popular para ele ser titular, teve gente pedindo, e aí veio a cobrança, o gol perdido, a desconfiança. Com o Estevão não. O treinador olhou para o moleque e simplesmente decidiu: você joga. Sem debate, sem novela. Isso diz muito. Isso é aquilo que só os grandes provocam nos olhos de quem entende. Mas até que o próprio Vinícius Júnior, que mostrou que entrega, que ajuda,
mas que brilha mais quando tem alguém desequilibrando do outro lado. Imagina os dois juntos e inteiros, um rasgando por uma ponta e o outro pela outra. Era outro Brasil. E a lista de ataque tem opção. Endrick, que precisa se firmar de vez. João Pedro, que eu gosto, mas que às vezes parece que falta fome, falta aquele fogo de decidir. Vitor Roque, bom atacante, sem ser gênio geracional. Alan, do Palmeiras, esse moleque é ensaboado, é bom demais, é daqueles que passa e o zagueiro fica falando sozinho. Vai ser uma baita opção. Marcos Leonardo, faro de gol. Caio Jorge, que pode fixar o centroavante e segurar a referência lá na frente, do lado do Endrick. Kevin, Alisson Santos, do Napoli. E Gabriel Veneno, moleque de 16 anos, enjoado no melhor sentido que existe. Aquele jogador que tem sangue no olho, que responde, que não abaixa a cabeça para ninguém. Personalidade é o que não falta nele. Uma das maiores apostas do país ao lado do Mac. E olha que os dois carregam o peso de serem chamados de futuro antes mesmo de estrear de verdade. Tem material, tem fé para plantar, mas repara no tom de tudo isso. É sempre pode ser, talvez, se vingar, se der certo. É esperança, não é garantia. E a diferença entre esperança e garantia é o que separa uma seleção, que sonha de uma seleção que domina. E agora a virada mais dura desse vídeo. A conta final. Porque a gente chegou no último grande torneio já amassado, já com a geração machucada antes da hora. Perdeu o Éder Militão, que se lesiona demais, mas faz falta. Perdeu o Wesley, e aí a lateral direita que tinha melhorado despencou de novo. Perdeu Estevão, o cara que ia desequilibrar. Perdeu peças de saída de bola que davam tranquilidade ao time. E repara na crueldade do destino. Os que se machucaram foram os titulares, os bons, os importantes. Os dispensáveis ficaram de pé. O Brasil só perdeu quem não podia perder. É quase uma maldição, mano. Como se o destino tivesse escolhido quem doeria mais. A gente foi pra guerra com o melhor lateral no departamento médico, com a maior joia de fora, com a saída de bola comprometida. E é somando tudo isso que a projeção aparece na sua frente, nua e crua. Gol sem herança pronta. Lateral em estado de emergência. Zaga sem susto. Meio sem gênio. Ataque com luz, mas sem garantia. E uma geração de craques dos maiores clubes do planeta, dando lugar a uma geração de titulares de clube médio. A verdade que ninguém quis dizer é essa. No momento em que a gente grava isso, a seleção de 2030 tende a chegar pior do que a de agora. Nome por nome, posição por posição. No papel, a régua não mente. Mas eu não quero fechar esse vídeo no escuro, porque tem uma armadilha aqui e eu preciso te avisar dela. A gente sempre acha que o próximo ciclo vai ser melhor. Toda a Copa a gente acredita que vai. Cria teoria, cria narrativa, se convence de que dessa vez é a nossa vez. E aí a gente se decepciona, se recolhe, chora, promete que aprendeu. E na Copa seguinte está lá de novo, do mesmo jeito, acreditando com a mesma força. É assim que a gente vira massa de manobra. Eu incluído. Eu sou massa de manobra também. Sem vergonha nenhuma de admitir. Na próxima Copa, provavelmente eu vou estar aqui, fazendo vídeo de teoria dizendo que dessa vez o Brasil vai. Porque é isso que a paixão faz com a gente. E ser cético agora, logo depois de uma queda, é fácil. Talvez até saudável, porque esperança demais é o que faz a gente se decepcionar de novo e de novo. Mas tem uma coisa que a régua não consegue medir. Uma variável que nenhuma planilha do mundo captura. Lembra de 2007? Se a gente fizesse esse mesmo vídeo naquele ano, a gente não teria como falar do Neymar. Ele nem tinha surgido. A projeção teria ignorado o maior talento que o Brasil produziria na década. Porque o gênio não avisa que vem, ele aparece. E quando aparece, ele rasga qualquer planilha, qualquer projeção, qualquer vídeo pessimista feito por gente como eu. Então talvez, nesse exato momento, exista um moleque num campo de terra, numa base sucateada, num interior que ninguém filma, que ainda vai virar o nome que muda toda essa história. Talvez o Cauã. Talvez o Veneno. Talvez o Mac. Talvez o Zé Lucas estoure de um jeito que ninguém previu. Talvez apareça alguém cujo nome hoje não significa nada e em 2030 signifique tudo. A projeção fria diz uma coisa, o coração diz outra. E o futebol, esse maluco lindo, esse jogo que já nos fez chorar de tristeza e de alegria mais do que qualquer coisa na vida, quase sempre fica com o coração. Ele adora rasgar previsão. Ele adora fazer o especialista de pijama, tipo eu, passar vergonha.
E sinceramente, dessa vez, eu quero passar vergonha. Eu quero estar errado do começo ao fim desse vídeo. Então fica com essa reflexão. O Brasil de 2030 no papel assusta, mas o Brasil nunca foi só papel. A gente já foi dado como morto antes e ressuscitou craque do bolso do colete. A pergunta que fica não é se a gente tem os nomes hoje, é se a gente vai ter a coragem de renovar de verdade, de apostar nos moleques, de furar a bolha da comodidade que já custou caro demais. Me conta aí embaixo, sem medo. Você concorda ou discorda? Olhando nome por nome, posição por posição, você acredita nessa geração ou tá tão cético quanto eu? Qual moleque dessa lista você botaria fé para virar o próximo craque? Comenta, porque eu leio de verdade, um por um. E essa conversa entre a gente é o que faz esse canal existir e respirar. Se você chegou até aqui, no finalzinho, você já sabe que curte esse futebol de bastidor, esse olhar por dentro que quase ninguém tem coragem de fazer. Então deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum e vem comigo pro próximo que tem muita história escondida ainda pra gente desenterrar junto. A gente se vê lá do outro lado. De coração, valeu por cada minuto. Até a próxima!